Waine, waine, waihana. Eve Yalomana, Eve Yalomana, Ove Yalomana. Eyandava aveyo, Eyandava aveyo, aveyo, avanava aveyo, Eyandava aveyo, Mama, Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast A Água e Eu Somos Um. Esse é um projeto desenvolvido no componente Atividades Extensionistas em Artes 2 da Universidade Federal da Bahia. Hoje vamos conversar sobre ancestralidade, espiritualidade, território e resistência a partir da relação do povo Pancararu-Opara com o rio Opara. Para essa conversa, recebemos o pajé Jaguriçá Pancararu-Opara, o Washington Tenório, liderança espiritual e artística tradicional do povo Pancararu-Opara e professor notório saber pela UFBA. Antes de começarmos nossa conversa, gostaríamos que o senhor se apresentasse para quem está nos ouvindo e falasse também um pouco sobre sua trajetória dentro do povo Pancararu. Bom, eu sou Washington Jaguriçá, pajé Pancararu, Opara. Minha trajetória já começa desde criança, né? Não só com o povo Pancararu, mas sim com o povo de meu pai, que é os Cariri Chocó, lá de Portela do Colégio. A gente já desde criança acompanhando meu pai em retomada de terra com os Cariri Chocó. Minha mãe também nesse período estava lá lá nos Cariri Chocó. E para contar sobre a nossa relação, a gente não tinha terra, né, que as terras é, já tinham sido já ocupadas por não indígenas, né? E a gente ficamos totalmente sem terra, né? Vivia uma área de terra lá com os Cariri Chocó, né? E tinha a área de preservação, que era 400 tarefas, onde a gente fazia os nossos rituais, e nesse local também se tirava um pedaço para fazer as roças, né? E meu povo, né, dos Cariri Chocó, meu povo, eles trabalhavam já em áreas, né, sendo que aquela área, o espaço do território e tudo, né, que já tinham sido ocupados pelos não índios, né? Então eles trabalhavam em alugado, né? Alugava, né, lá arrendeiros, né? É, o, os arrendeiros eles davam a semente, né? Os fazia a roça, né? E daí, quando era no período da colheita, aí eles ficavam com uma parte da semente, como fosse do feijão, né? Do milho. E a maior parte ia lá para o dono que arrendava a terra para eles, né? Então, meu povo sempre foram pessoas assim, que trabalharam dessa forma, ia para as usinas também, né? E lá nas usinas eles cortavam cana, né,
E nesse período era que eles cortavam lá as canas lá nessas usinas, eles recebiam um dinheiro, eles eram pagos pelo trabalho deles, e daí eles voltavam, né, para a aldeia para trazer, né, o dinheiro para fazer as compras para as suas necessidades, né? Então era assim, meu povo sempre viveram trabalhando, quer dizer, numas terras que era deles antigamente, antes, né, dos invasores ocupar aquelas terras, né? Mas eles trabalhavam como dizer assim, dentro daquelas terras, mas que sendo a força de trabalho sendo cobrada deles, né, dessa forma, e como dizer assim, e aqueles que se diziam proprietários, como até hoje são, né, usavam eles para trabalhar assim, arredando as terras para eles, e o que eles conseguiam era que mantinha as famílias, né? Então é dessa forma que sempre vi meu povo, né? E aí, com o tempo, foi que veio, né, a gente se pensar, quer dizer, o mais velho se pensar, né, se organizasse para que pudesse, dentro, é, ver o reconhecimento né, na época do SPI, depois passou a ser FUNAI, e depois daí foi que começaram a se organizar mesmo. E aí vieram os processos de demarcação de terra, né, da homologação da terra, para que eles tivessem em nome uma terra, que ainda essa terra ainda não está ainda na mão dos próprios indígenas, né? E as terras que foi conseguida foi, na época, né, através de retomada, foi 1.000 hectares de terra, onde tem mais de 7.000 indígenas que vivem, nessa 1.000 hectares de terra. Fora as 400 tarefas onde que antes deles conseguir essa terra, né, eles eram que conseguia manter eles ali, perto um dos outros, entendeu? Então, a minha luta já vem daí dos Cariri Chocó, né? Vendo todo esse sofrimento do meu povo. E quando chego cá nos Pancararu, chegando em Pancararu, também vi o mesmo sofrimento, né? É meu povo lá, os Pancararu, que eles são da parte da família de minha mãe, já também tava, né, na luta de terra, né, para que a terra já tenha sido reconhecida, mas as terras ainda se encontravam na mão, quer dizer, dos poceiros, né? Porque uma parte né, das terras já tinha sido apossada pela Chesf. E quem foi trabalhar, né, nas hidrelétricas, né, tanto de Palafox como em Itaparica, né, e ali ficaram povoando naquelas beiras de rios. E a outra parte, a Chesf, foi os funcionários dela, né? Ela foi pegando essas terras e foi fazendo leilões dessas terras, entregando para as pessoas que eram funcionários delas, entendeu? Muitas pessoas enxergam o rio, né, apenas como parte da paisagem ou como recurso para a sobrevivência. Mas quando a gente escuta o senhor falar, né, sobre o rio Opara, dá para perceber que existe uma relação muito mais profunda entre o povo Pancararu e as águas. Então, eu queria saber um pouco sobre isso, como essa convivência com o rio atravessa a espiritualidade, os ensinamentos dos mais velhos, né, que o senhor traz, e a presença dos encantados, e até também a própria forma do povo ali existir e se reconhecer dentro do território. Bom, a gente sempre teve na nossa cosmovisão,
né, do povo Pancararu, não só do povo Pancararu, mas de todos os povos que viviam ali na bacia do São Francisco. Sempre teve o rio como seu pai, seu irmão, porque assim, era dali que de onde ele tirava o seu alimento, né? Porque tinha o peixe, tinha aliás, tinha os animais, né, que viviam ali próximo ao rio, e também tinha as aves, os répteis, né? Então, quer dizer assim, e o rio sempre foi esse campo de apoio para os povos indígenas que viviam ali, né? Ali também, como dizer assim, para a gente, os povos indígenas, né? Não existe, não sei se vocês, mas claro que isso já existe, que é como uma forma que o homem apresenta, né, os encantados do rio, né, como a mãe d'água, né, como o nego d'água e outros seres, né, como já está publicado em alguns livros, né, e algumas gramáticas, até por Monteiro Lobato, né, eles falam, né, sobre aquela parte do Curupira, né, e o Saci, que é usado através do vento, né, esses tipos de encanto, né. Só que para a gente, os povos indígenas, né, aquilo é real. Os encantados, eles existem, né? São seres da natureza, que no caso foram pessoas que viveram aqui, né? E que de outra forma de transmutação, né? Eles se encantaram. E outros que também que viveram, que nem a gente, né? Que estamos aqui, que desencarnaram, que faz parte também desse equilíbrio, né? Dessa encantidade, né? Então, e o Rio, para a gente, não era, né, tem tanto esse apoio, né, não a gente tirar dele, né, do nosso irmão, essas energias que nos atribui, que nos ajuda a nos manter, né? Além disso, não só nessa parte do alimento, mas sim do espiritual, né? Porque através dessas forças da natureza é que a gente, como dizer assim, eles nos ajudam, né, a- através dessa cosmologia, nos orientar, né, e a gente seguimos através dessa crença, entendeu? Então, o rio não é só porque existe um aquífero, né? Não é só porque existe a água todo ser humano precisa dela para sobreviver. Até a criança, ela para ser gerada tem que ser gerada através de quê? De uma bolsa d'água, né? Mas todos nós sabemos que tudo que está ali presente, né, desde a pedra, né, que está segurando ali né, desde a raiz da árvore, desde de tudo que está ali, né, que faz com que é, essa energia, essa força, esse líquido, né, ele venha evaporar sobre a Terra e trazer, né, os lençóis, né? É tudo uma energia, né? E a gente temos que acreditar, né, dessa forma. Nós, os povos indígenas, né? Então, tudo está conectado, né, entre nós, seres humanos. Então, é assim que a gente vê o rio. Não é só, não é só como uma coisa, né, que no qual os homens aqui não têm essa visão, né, que ele quer dizer assim, que hoje ele faz parte e que ele é tudo, e que a gente deve proteger, entendeu? Eu sou Bruno, vamos entrar no bloco 2 aqui. Mudanças percebidas no território.
Vamos falar um pouco sobre perda de espaços sagrados, ancestrais e convivência coletiva, e a situação atual do Rio Pará e novas ameaças ao território. Quando esses territórios começaram a ser modificados, inundados e afastados do cotidiano do povo, o que o senhor sente que foi mais profundamente afetado? Porque a impressão que dá é que não foi apenas uma perda física da terra, mas também de espaços de memória, de espiritualidade, convivência e ligação com os ancestrais. Como o povo Pancararu e Copara vivenciou tudo isso? Bom, a gente. Uma das coisas, quando a gente vai perdendo a gente perdeu a terra, já é o ponto mais que mata o ser humano. E o ser sem terra para produzir, né, para ter de onde tirar, né, o seu alimento e tudo mais, né, onde tem o espaço para poder andar, né, e é como diz assim, tem um espaço onde você se sinta livre, né, onde ninguém possa intervir na sua vida, né. É, por a gente ter perdido esse espaço, a gente não só perdemos só espaço, perdemos também a língua materna, né? E nós falava 3 dialetos, hoje nós não falamos. Perdemos esses espaços onde existe a parte onde os nossos mais velhos tinham acesso, né, livre a, até o rio, né, como também as serras, que as serras para a gente são as coroas da terra, entendeu? Ali existe para nós, cada uma serra daquela é como se fosse um palácio, é uma casa, entendeu? Por isso que a gente diz que elas são as coroas da terra que segura, né? É, que ali tem muitas energias, né? Onde para a gente que somos indígenas, a gente através de sonhos a gente como diz assim, a gente se transmuta, não sei como é que vocês veem isso, né? Mas como diz assim, a gente anda naqueles espaços. E é como a gente andasse aqui, né? E ver, né, seres diferentes. Então, para a gente, né, ali são espaços sagrados, as serras. Então, a gente perdemos essa liberdade, né? E também perdemos a liberdade de transitar onde tinha os sítios arqueológicos, onde, né, os cemitérios indígenas, né? E quer dizer assim, e para a gente indígena, Pancararu, Opara, né? A gente estamos voltando esse espaço, né? Mas estamos encontrando muitos conflitos das pessoas que vivem, né, nessas margens do rio, principalmente políticos, né, que querem essas partes da margem do rio, por exemplo, para fazer suas casas de lazeres, entendeu? E alguns ribeirinhos também, né, que também são das próprias cidades que vivem ali perto, buscam essas beiradas de rios. Então, a única beirada de rio que a gente encontramos foi essa, que não do grupo Pancararu-Opara, que hoje se denominou em, próximo à hidrelétrica de Itaparica, né? Porque já era uma terra que assim, que está acontecendo muitas desovas, né? Onde as pessoas assassinavam e levavam os corpos, né? Ou jogar, né? Chegava a jogar, como também enterravam, né? E jogavam também, né, nas pontes embaixo, né? Então, a pedido de nossos encantados, né, a gente e também, eu acho que também foi pelos sítios arqueológicos que tem lá, né, que são as memórias deles que são as nossas memórias, a gente fomos levados para lá, né? E
qual a intenção de nós, indígenas Pancararu, Opara? É que essa área seja preservada, né? E que seja uma área que venha ter a proteção, né? Tanto governamental, pelo meio ambiente, né? Pelas instituições, e que seja criada ali uma reserva indígena, né? De proteção mesmo ambiental, entendeu? Então, nós indígenas estamos ali, né, fomos levados dessa forma, né? E também porque o rio sempre foi o local onde o meu povo sempre estiveram pescando, onde fazia seus rituais. Hoje, lá, a gente, por exemplo, nesses locais que hoje está submerso debaixo d'água, né, a gente não temos mais acesso às cachoeiras, né, porque está submerso, porque como foi feito o lago, né, foi feito paredão e criou a barragem. Então, esse local está submerso. Então, a gente não temos mais acesso e a gente sabe que não vai ter mais condições de a gente brigar por esse espaço que está debaixo d'água. Mas, pelo menos, as beiradas, onde o nosso povo possa viver, né, e que possa dar continuidade, né, na parte da crença, né, para a gente continuar com, mesmo não podendo ir até os terreiros sagrados que já foram já submersos, mas pelo menos nas partes ainda que a gente possa ainda conduzir a nossa espiritualidade, fazendo os nossos cantos, nossos toré, trazendo essa força, né, conectando com essas forças, né, a gente possa ainda fazer as nossas práticas de curas e outras coisas mais. É isso. Mesmo diante, né, dessas rupturas que o senhor trouxe, dessa falta de acesso, muitas coisas continuam vivas, né, dentro do povo Pancararu. Como vocês conseguem manter essa ligação de território com os ancestrais, mesmo depois de tantas tentativas de apagamento? É porque os nossos encantados, os nossos seres sagrados, né, que são aqueles que a gente não pode, que são espírito, espírito não se toca, né? Eles permanecem, né, nos aflorando através da mente, mostrando que é possível a gente lutar, né, por esses espaços, né? E para que as memórias deles permaneçam vivas através, né, das nossas memórias, que é contando as histórias, né? Repassando oralmente aquilo que eles não puderam fazer, quer dizer, os outros que já desencarnaram, né? Então, esses espíritos, eles ainda permanecem, né? Nos aflorando a nossa mente e mostrando que a gente tem que sobreviver, né? Através, levando essa memória à frente. Então, aí esses espaços, né? A gente continua, né? Aí buscando, né, dentro das instituições, né? Para que sejam respeitados, né? Para que a gente volte a ter acesso, né, a esses espaços. Então é assim que nossos encantados agem, né, nos ajudando dessa forma. Quando o povo Pancararu fala de luta, do que exatamente vocês estão falando? Porque muitas vezes as pessoas elas enxergam o conflito pela terra, mas imagino que exista toda uma realidade por trás disso que nem sempre aparece, além só da luta ali pela terra. A luta pela terra, a gente fazendo luta porque, por exemplo, assim, hoje o nosso povo ele não tem terra suficiente, né, para que para que possa reassentar suas famílias, para que possa ter, né, fazer suas atividades, né, de plantios, de voltar a produzir seus artesanatos, né, de ter acesso à fauna, né, e também para que os animais que façam parte dessa fauna voltem, né, a ter os seus espaços, né? Essa é a nossa luta, né? A luta da sobrevivência,
né, como qualquer um ser humano que está aqui na cidade, né, que luta para, né, para ter o seu próprio espaço para sobreviver, onde possa ter acesso e ter uma qualidade de vida melhor. Pajé, em muitos processos de retomada indígena, existem ameaças, perseguições e tentativas de intimidação. Como isso aparece na realidade vivida pelo povo pancararu? Nós, quando a gente entramos nesse espaço, lá onde, próximo à hidrelétrica de Taparica, como eu já falei, né, a gente encontramos muita intimidação, principalmente de pessoas que estavam, fazia parte do órgão da própria FUNAI, né, que se dizia que era estava trabalhando, né, para os indígenas como chefe de posto. Só não vou citar o nome dele aqui, que pode ser que mais tarde dê processo para mim, né, falar o nome dele, né? Mas foi uma das pessoas que veio, quer dizer, para mim, né, chegou para mim e dizer, olha, eu estou advogando essa terra para, né, o pulseiro, né? Que esse pulseiro já, quer dizer, ele tinha cercado essa área de terra antes da gente chegar até lá, né? Tinha cercado essa área de terra, e então a Chesf foi lá e derrubou os arames e impediu que ele, né, cercasse, né? Então, como diz assim, pô, aí entrou com o processo na justiça, né, a pessoa que se dizia que era o dono daquela área, né? E E o rapaz que era chefe de posto na época, né, que assumia lá o nosso posto indígena, né, ele era advogado desse camarada, né, dessa pessoa, né? E o que aconteceu? Ele foi a primeira pessoa a chegar em cima de mim e disse: olha, eu vou mostrar que vocês ali não ficam, né? Que vocês ali não ficam. Por quê? Porque eu estou advogando essa terra para o pulseiro. A primeira ameaça veio de uma pessoa que se dizia que era, como é que está assumindo o posto indígena e que dizia que era aqui, aliás, era para me defender, né, com mais os índios que estavam lá. Ele foi o primeiro a me ameaçar, né? Então, a primeira ameaça veio de um funcionário da FUNAI, né? Aí, segundo os poceiros daquela área que estavam ali ao redor, porque quando a gente começamos, daí fizemos o limpo para fazer as nossas atividades espirituais, né, levantamos as nossas ocas, que são as casas de rezas, né? Assim que a gente fizemos os limpos, a primeira coisa que chegou ó, no momento que a gente não estava lá, chegaram lá e tocaram fogo, né, nas nossas casas. E também teve conflito de debates, assim, a minha irmã mesmo, que é a cacica, e outros, né, com poceiros, e ele dizendo, olha, se vocês partir para entrar ali na nossa terra, na minha terra, que aliás que não era uma terra que não era dele, né? Porque na área que a gente estamos, ninguém tem título de terra, né? E a chefe muito bem distribuiu para os seus funcionários, mas ele não tinha título de terra, entendeu? E aquela terra sempre foi, quer dizer assim, por ele não ter conseguido fazer um registro, né? Como aquele fosse uma terra deles, né? Que depois, através do procurador federal, que foi doutor, esqueci o nome dele agora, do doutor.
doutor André Estiva, né? Foi que eu vim descobrir que aquelas terras ali da beirada de rio ninguém tinha título, né? Porque ele né, chamou as pessoal da Chesf, né, e perguntou: você sabe como essas terras daqui? Como o pessoal daqui tem título? Essas terras aqui não é vocês que são responsáveis? Ele disse: a gente não sabe não, a gente não conhece. E com a sede bem dentro, da cidade. E ele não sabia. Mentira, né? Mentira, porque eles tinham o conhecimento dali tudo. E a gente já tinha mais de 2 anos que estava ali. E ele dizendo que não sabia que nós também estava ali, né? Quer dizer assim, que já tinha essa comunidade indígena lá dentro, né? Então, eles mentira assim completamente na presença assim, do procurador, né? Até o procurador disse, "Olha, depois fiquem sabendo vocês, né? Já como ninguém tem título de terra e que foi a chefe que fez tudo isso aqui e que, vamos dizer assim, leiloou essas terras aqui, né? Pois os verdadeiros donos estão aqui, que são essa comunidade indígena, né? E eu vou fazer a luta, vou entregar essas terras para os verdadeiros donos, mas ele não ficou porque eu acho que de repente já caçaram ele, né, os deputados federais daquela região ali de Pernambuco e mandaram ele para outro espaço, entendeu? Então foi assim, e a gente estamos sempre ameaçados. Frente a esse cenário de ameaça, de constrangimento, tudo mais, coisas bem ruins para vocês, o que é que mantém viva a esperança das próximas gerações? A próxima esperança das próximas gerações e com, com esses governos, esse governo que está aí, né, a gente não temos essa esperança, porque desde 88, né, que era para ter demarcado esse território, entrou, quer dizer, entrou Tancredo Neves, veio veio Sarney, veio Fernando Henrique, veio Lula, né, veio Bolsonaro, agora voltou, sim, teve ainda Dilma, né, e agora Lula, e a gente estamos nisso aí e não conseguimos, né? Algumas terras aqui do Nordeste ainda para ser demarcada. É a única terra que está desentrusada aqui que eu conheço no estado de Pernambuco, só que só Pancararu mesmo que eles conseguiram, né? O povo Pancararu ainda Otimicem, né? Que foi desentrusada. Então são essas terras que a gente conseguiu. E a gente sabe que daqui para lá as coisas só vai com, com, com essa um congresso aí que está os deputados, o Senado mesmo, que não são a favor, né, para que seja demarcadas as terras. Eu acho que a gente não tem bem esperança muito boa, não. Escutar, né, o senhor falar sobre como o Rio Pará é a própria continuidade da vida, nos faz perceber o quanto a nossa sociedade urbana, né, precisa mais do que nunca reaprender a ouvir e a respeitar a natureza, não só como um recurso, mas como parte de quem somos. Agradecemos imensamente o senhor pela sua generosidade em partilhar toda a sua sabedoria e a força de resistência, né? Não só do senhor, mas do seu povo, Pancararu. E com certeza esse diálogo traz um aprendizado que vamos e queremos, né, levar para além da universidade. E para encerrar, queremos passar, né, a palavra final para o senhor, deixando espaço aberto caso o senhor queira acrescentar mais alguma coisa, alguma consideração. Bom, o que eu posso dizer para vocês que nós, independente que seja indígena, que seja né, de, de outro povo, né? Porque a gente somos miscigenados, somos uma mistura de tudo aí, né? De asiático, de europeu, de africanos, né? É que se a gente
não chegar a preservar aquilo que é mais importante da nossa vida, né, e que nos dá todo o sustento, né, que é os próprios rios, né, e não ver eles como uma pessoa que deve ser zelada, né, não ver ele como um sujeito de direito, né, o que a gente pensa, né, que perder o líquido é perder a vida, né, e não existe vida sem ter é, é, esse bem maior a não ser respeitado, que são as águas. Então é isso, gente. Obrigado aí. Valeu, Fernando. Se você puder, faça um toré pra gente aí. Sim, com certeza. Vai, Mestre!